Boa noite. A semana está só começando, mas você já vai ficar bem informado com as notícias do Brasil e do mundo com o nosso Giro TJ. Em clima de Olimpíada, você também confere uma matéria muito bacana sobre Taekwondo. Por isso, fique aqui conectado no Telejornal Diário, feito por estudantes de jornalismo da UFSC. Eu sou Maria Fernanda Seliné e o TJ de hoje está no ar. Faltando um mês para a Olimpíada acontecer no Rio de Janeiro, chega amanhã em Floripa o Museu Olímpico Itinerante. A exposição do Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê dos Jogos do Rio 2016 levou a várias cidades do país mais de 100 peças do acervo do Comitê Olímpico Internacional, além de coleções particulares. Entre as peças estão réplicas das medalhas de prata e bronze dos Jogos Olímpicos de Atenas de 1896 e da carta do criador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em que apareceu pela primeira vez a imagem dos aros olímpicos. São 120 anos de memórias, que poderão ser vistas em Floripa até quinta-feira. Se você, assim como eu, não estará entre os sortudos que irão assistir aos Jogos, vale muito a pena conferir. A exposição vai acontecer no Largo da Alfândega, das 10 da manhã até às 7 horas da noite. A Olimpíada é a maior competição esportiva do mundo, mas poucas pessoas conhecem as 42 modalidades que vão estar em disputa. Pensando nisso, nós produzimos uma série que vai mostrar alguns esportes sem muita tradição em nosso país. É o Tá na Olimpíada. Hoje, começamos com o Taekwondo. A história do Taekwondo nas Olimpíadas começa em 1988, em Seul, como esporte de demonstração. Mas é só a partir de 2000, nos Jogos de Sydney, que ele entra no programa olímpico e passa a participar da disputa por medalhas. Essa arte marcial nasceu na Coreia do Sul e tem origem milenar. A tradução do nome ajuda a entender um pouco mais o seu significado. Tai quer dizer pés, Kwon, mãos e Do, o caminho. Em português, seria como o caminho dos pés e das mãos. A luta possui bastante movimentação. E o chute alto é a principal característica do esporte. Os atletas usam diversos equipamentos para se proteger. Na competição, quem fizer o maior número de pontos em 3 rounds de 2 minutos, vence. Soco e chute direto no tronco valem 1 ponto. Chute direto na cabeça, 3. Golpes giratórios no tronco marcam 2 pontos. E o giratório na cabeça, considerado o chute mais difícil, 4 pontos. Não basta só acertar o chute, ele precisa ter força e precisão. E para medir isso, o esporte conta com a ajuda da tecnologia. Esses coletes aqui possuem sensores que acusam os pontos. Assim, a decisão não fica só na mão da arbitragem. A primeira vez que os coletes eletrônicos foram usados em Jogos Olímpicos foi em Londres, 2012. O que marcava o ponto antes era o impacto, era o estouro. Então o ponto era quase que auditivo, vamos dizer assim. Então ele tinha que bater com uma certa força para que os árbitros atrás marcassem o ponto. Com o colete eletrônico, não. Então o que alterou isso? Alterou que os atletas hoje são mais altos, o nível de força do atleta é menor, porém aumenta o nível de potência, o nível de flexibilidade hoje dele é muito maior e, obviamente, devido a essas mudanças, o nível de lesão baixou. Em 2016 também tem novidade no Taekwondo. Vai ser a primeira vez que o tatame terá o formato octogonal. Ele diminui as chances do atleta sair da área de luta, tornando o combate mais dinâmico e atrativo para o público. Até hoje, o Brasil esteve uma vez no pódio, com o bronze de Natália Falavinha nos Jogos de Pequim 2008. Mas nas Olimpíadas do Rio, as chances aumentam. Será a primeira vez que nosso país vai levar 4 atletas para a competição. A maior delegação da história. Um direito conquistado por ser o país anfitrião. Alessandra Trevisan, atleta de Florianópolis, chegou muito perto de fazer parte desse grupo. Ela participou em janeiro da seletiva para os Jogos Olímpicos do Rio. Uma competição acirradíssima que reuniu os 6 melhores atletas do país em cada categoria. Só em estar lá já foi uma conquista enorme. Agora imagina o que significa para um atleta poder participar de uma Olimpíada. Para todo atleta, as Olimpíadas é o máximo que se pode chegar. Então, estar em umas Olimpíadas representando o seu país é o ápice, é o auge. Medalhar, então, não tem nem comparação, porque
Eu treino há 12 anos para tentar conseguir isso e ainda não consegui. Então, acredito que estar lá deve ser uma das melhores coisas. Eu adorei saber mais sobre esse esporte. Realmente, essa série está imperdível, não deixe de conferir. Agora vamos às notícias do Brasil e do mundo com o nosso Giro TJ. Ana Cristina já está aqui ao meu lado e traz as informações mais importantes. Oi, Cris, o que você nos conta hoje? Olá, Mafê. Olá para você que acompanha o TJ UFSC. Bom, a gente vai começar o giro de hoje falando sobre o processo de impeachment da Dilma, porque foi marcado para amanhã uma sessão da Comissão Especial do Impeachment da presidente Dilma, onde seria feito seu interrogatório. Mas hoje, através do Twitter, a presidente afastada anunciou que não vai comparecer à sessão. Ela disse: "A minha defesa amanhã será feita por escrito e lida pelo meu advogado. Estamos avaliando a minha ida ao plenário do Senado em outro momento." Assim, o seu advogado, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, vai substituir Dilma, mas não vai poder responder a nenhuma pergunta feita pelos senadores. Ele apenas fará a leitura do documento assinado pela presidente. Dilma e seus auxiliares afirmaram que a sua exposição poderia ser prejudicial nesse momento e que um apelo direto aos senadores na comissão não seria o suficiente para reverter os votos. A sua equipe avalia que o melhor seria ir ao Senado em um outro momento, quando a votação do caso chegasse ao plenário da Casa, porque lá ela faria apenas um discurso e não precisaria responder a nenhuma pergunta dos senadores, evitando alguma situação constrangedora. E a lei do trânsito mudou alguma coisa, né? Mudou. O pessoal que dirige, tem que começar a prestar atenção, viu? Porque vai começar nessa sexta-feira a valer a lei do trânsito, que obriga o uso do farol baixo ao circular em rodovias. Até então, o uso do farol só era exigido para todos os veículos durante a noite e em túneis em qualquer horário do dia. A medida será válida para qualquer tipo de rodovia, incluindo as que passam por trechos urbanos. O descumprimento dessa lei vai ser considerado como infração média. A multa é de R$ 85,13 e 4 pontos na carteira de habilitação. E para quem dirige usando o celular, a punição ficou pior, né? Ficou pior. O pessoal já sabe que causa muito acidente, sabe que não pode. Então, além dessa mudança do farol baixo, a punição para o motorista que for pego utilizando o telefone celular vai passar de infração média para infração gravíssima, ou seja, vai pesar muito mais no bolso. E ainda em clima de Olimpíada, tem uma curiosidade, né? Tem, agora. a gente está falando bastante de Olimpíada no Jornal de hoje. Vamos continuar a falar disso agora no Giro TJ, porque a gente sabe que as Olimpíadas já estão quase aí. E se você vai até o Rio de Janeiro, não pode deixar de conferir as casas temáticas que devem ser montadas por país em vários lugares do Rio. São mais de 30 casas que foram divulgadas essa semana. A maioria delas é aberta para visitação do público, mas algumas vão ser fechadas só para os comitês, jornalistas, atletas e convidados. Mas, por exemplo, essa casa que a gente está vendo aí agora é a Casa Portugal. Ela vai ficar na Ilha das Cobras e será um navio atracado no cais da Marinha do Brasil e que vai contar um pouco sobre a história de Portugal, que se mistura um pouquinho com a história do Brasil. A Casa do Catar, o país sede da Copa do Mundo em 2022, vai mostrar um pouco da sua história, música, gastronomia, num espaço que vai simular um mercado típico do país. É parada obrigatória para quem vai para o Rio, né? É parada obrigatória, tem que aproveitar tudo que tiver por lá, né? Esse é o Giro de hoje, Cris? Esse é o Giro TJ de hoje, a gente volta na terça-feira da semana que vem. Tá bom, muito obrigada. Tchau. Como você viu no TJ de hoje, falta um mês para o início dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Mesmo com a alegria desse espírito esportivo, ainda existem muitos problemas na cidade que vai sediar esse evento internacional. Enquanto a Olimpíada acontece, a cidade não para. Os problemas continuam existindo. O que você vai ver agora é uma crítica à realidade que está por trás do que é essa cidade maravilhosa. O TJ UFSC volta amanhã. Tchau! Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil.
governo do estado do Rio de Janeiro decretou estado de calamidade pública. Estado de calamidade pública. Estado de calamidade pública. Pela primeira vez na história do estado, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, decretou estado de calamidade pública. O texto, o decreto, diz que o governo tem um total colapso na segurança pública, na saúde, na educação, na mobilidade e na gestão ambiental do estado. Demonstra a incapacidade do governo de resolver a grave crise financeira do estado por conta própria. Apresentar à sociedade do Rio de Janeiro as dificuldades financeiras do estado, abrindo caminho para medidas duras no campo financeiro. Na prática, a medida autoriza o Estado, entre outras atribuições, a contrair empréstimos emergenciais sem autorização da Assembleia Legislativa, além de dispensar licitações em contrato.